Boa tarde, Brasil, TV Novo Tempo. Rapaz, não, boa... Não, eu tô nervoso, gente, que timidez, senhor. Cristo, o povo tá chegando. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo. O Cris tá aqui treinando, né? Não era pra ter pego os bastidores, você sabe que aqui não pode. É que eu luto com a timidez faz algum tempo. Você é tímido, né, Cris? E aí não, sério mesmo, eu sou uma pessoa contida. Eu vivo um personagem nas tardes da TV brasileira. Verdade, ele é tímido, ele é tímido. Eu tento matar meu lado intelectual e mais serene para poder conduzir o programa. Olha como fica diferente, até meu linguajar eu tenho Para com isso! Boa tarde! Boa tarde, Brasil! Tamo aí, na timidez Ninguém aqui. é tímido aqui, gente. Na verdade, nós temos que fazer um processo contrário. Mas nós precisamos entrar, assim, ó, dentro de um casulo. É isso que a gente tá precisando. Mas quem tá em casa, quem ainda não tá entendendo o que tá acontecendo, nós vamos falar do que hoje, Cris? Timidez. É isso. Quem nunca treinou no espelho? Eu vou dizer uma coisa, eu vou confessar. Quando a gente começou esse programa, um ano e pouquinho atrás, eu treinei no espelho. Eu cheguei, comecei a contar com a Carol lá e tal. E o espelho é sempre uma referência. Só que às vezes, parece que quando eu vejo a minha imagem, já começa a dar um negócio. É um ruim. Eu disse, rapaz. E outra, quando aparece em gravação, tem gente que assim, ó, eu odeio a minha voz. Aí eu me odeio e tal. Vou dizer uma coisa pra você. Escuta o meu áudio que eu mandei aqui no WhatsApp. Não gosto. Não quero ouvir. Só que eu vou dar uma notícia pra senhora. Fala aí. Essa voz que a senhora não gosta, minha voz fica diferente. Não, essa é a sua voz. É a sua voz. É. Mas não podemos começar o programa assim. Desanimando. Não, de jeito nenhum, não. Não, porque hoje nós temos uma especialista que vai te ajudar a compreender esses processos todos. Bora sair do casulo, hein? Bora nós. Tem gente que já anda logo assim, já percebeu? Já. O tímido parece que ele já tem uma postura corporal. O ombro aqui já cai. Já vem caído, vem pra dentro. Olha, cuidado. Vamos abrir, expandir. Hoje você vai ter aulas, tem coach, tem treinamento. Olha, vou falar pra você, tá demais, hoje você vai vencer essa timidez com certeza. Olha, eu odeio aquele negócio de, sabe, meio que uma fórmula milagrosa, não. A gente vai dar caminhos e mostrar pra você a possibilidade de que qualquer pessoa consegue falar em público. Qualquer, será? Consegue. Porque tem essa coisa, mas será que todo mundo pode falar em público? Pode? Depende. E aí? Mas, um exemplo, não adianta se comparar. Mas assim, calma. Já a gente vai abrir essa caixa aí. Mas Cris, isso nem é medo, nada. Segundo uma pesquisa britânica, olha, tá à frente de morte, tá à frente de doenças. O medo de falar em público. É uma realidade mundial, cara. Ele achou que era... Você achou que era só com você, não, meu filho? Nada a ver. Não, nada a ver. Todo mundo. Exato. Muitas pessoas ainda têm esse medo. E para quem fala em público, teve uma primeira vez. Com certeza. Começou lá. Eu vou fazer o seguinte. Quero chamar a vinheta que eu vou dar mais uma treinada aqui. Vai treinando aí. Tarde, agora Brasil. Nós vamos de informação aqui no Entre Família. Carol é feia. Boa tarde. Vamos de informação aqui no Entre Família. Quem vai ajudar a gente a compreender um pouco mais desse cenário da educação é o educador Lucas Fonseca. Seja muito bem-vindo, Lucas. Mais uma vez aqui no Entre Família. Carol, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, falar desse tema tão importante. Lucas, é o seguinte, o pessoal aí, muitos locais do Brasil voltaram às aulas, né? E agora os pais têm algumas dificuldades ou medo, receio. Como é que a gente faz para lidar com essa questão do reforço escolar? O que seria esse reforço escolar que está sendo aplicado em algumas escolas no Brasil? A grande oportunidade que o reforço escolar traz para a gente é compreender que nossos filhos funcionam de forma diferente. O reforço escolar dá uma oportunidade, não para mostrar para o aluno a incapacidade do conhecimento. É como se comparasse o conhecimento com um livro, eu perguntaria em que página o aluno está? Qual o nível de aprendizado que ele tem? Qual o nível de conhecimento que ele precisa aperfeiçoar? E as vantagens pelo reforço escolar é grandioso, porque o aluno começa a perceber, além de descobrir como que ele aprende, a forma que ele funciona, o nível de aprendizado que ele está deficiente, descobre também qual o método ideal de conteúdo que esse aluno precisa ter. Então é muito bacana. Agora, os pais, eles podem receber essa notícia como mais uma obrigação. Pronto, meu filho ele ficou, né, sem aula até agora ou com muitas dificuldades, né? Alguns alunos conseguiram aí dar sequência nas aulas online, mas alguns não, né? Na educação pública, por exemplo, alguns tiveram que pegar ali uma cópia, um xerox, e agora não conseguem se adaptar. Seria mais um esforço, mais um trabalho para os pais, ou os pais podem sim fazer parte desse processo, que é uma ferramenta ativa na educação?
Primeiro ponto que os pais precisam perceber é que está tudo bem, né? Está, entre aspas, atrasado em nível de conteúdo. Como eu disse, a pandemia dá essa oportunidade que mesmo antes, né, das aulas normais, do período normal de aula, todos os alunos, em algum momento, poderiam ter um atraso ou um avanço em termos de conteúdo e aprendizado. Então, a participação dos pais ou responsáveis neste momento, ela é essencial. É olhar para o aluno, para o filho e dizer, está tudo bem, você vai conseguir acompanhar. Eu sempre falo que quando a gente começa a olhar pelo nível de aprendizado, não somente pelo conteúdo que o aluno tem, mas pelo nível de conhecimento e autoconhecimento que pode desenvolver, é a grande oportunidade que nós temos. Olhar para os nossos filhos e perceber, olha, está tudo bem, vamos ver aqui o que você precisa aprimorar, o que você precisa aprender mais, que tipo de nivelamento de conteúdo que você não recebeu, talvez você não teve a oportunidade de ter uma Xerox, uma aula online, ou algum desafio, uma cópia no caso, né? A esse desafio que pode ser suprido neste momento que nós precisamos olhar para os nossos filhos e perceber o que ficou para trás, o que a gente pode recuperar neste momento. Então, é um momento de tranquilidade, porque é o que a gente está fazendo agora para equiparar esse processo da educação. E agora o papel do aluno, né? Então, os pais vêm com essa questão do suporte, de ajudá-los, de compreender esse momento, de absorver essa ideia também como mais tranquila para passar para o filho. E o filho, qual o papel do aluno nesse processo do reforço escolar? Perceber a necessidade dessa atualização. O conhecimento ele é melhor assimilado quando o aluno percebe a necessidade de ter esse conteúdo. Ele perceber que se ele não nivelar agora, se ele não recuperar esse conteúdo que até então não teve acesso, ele vai ter prejuízo lá no final. O aluno que continua tendo acesso, o aluno que continua tendo acesso às aulas de forma remota ou adaptada da forma que a escola ofertou, certamente ele vai ter um avanço maior. Então, é olhar para as crianças ou para os adolescentes e dizer, olha, agora é a hora de nós percebermos o que você precisa atualizar. Se você fizer isso, se você atualizar, os benefícios que você terá é este. Então, nosso papel enquanto pais, professores ou responsáveis é olharmos para os alunos e dizer, é necessário sim atualizar, é necessário sim perceber a necessidade desse reforço escolar. E desfazer aquela ideia também que reforço escolar para aluno que não aprende. Reforço escolar é para colocar todos os alunos na mesma página, no mesmo nível de aprendizado. Excelente. Lucas, muito obrigada mais uma vez. O Lucas está representando o grupo educacional. Agora fala você o nome que eu errei da última vez. Favene, Grupo Educacional pronto. Favene, não erra não, hein, pessoal? Obrigada, isso. Lucas. Pesquisem aí, Favene é o grupo educacional que mais cresce no Brasil. Perfeito, brigadão. Mais Valeu, informações, está tchau. passando aqui os dados aqui para você buscar informações com esse grupo educacional. Olha, estamos falando de timidez hoje, hein? Nada de timidez. Você pode errar, pode dar certo, pode não dar. O importante é você continuar aqui com a gente no Entre Família, porque esse intervalo é muito rápido. Ele é rapidinho e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família e hoje nós vamos assim, ó, ajudar você a vencer a timidez. Olá, Carol, tá se escondendo atrás da almofada já em casa. Que isso? Não, só um pouquinho. Não, relaxa, nós estamos em casa. E tem lugar melhor pra gente vencer a timidez. Pegou a almofada da pessoa. Peguei essa aqui, é sua. Vou pegar outra aqui. Você foi pegar a almofada da pessoa. Senhora, não se esconde, ela não. Ela tá sentada, gente. Olha, moço, desculpa. Tá aqui, obrigado, minha senhora. Tá aqui, eu peguei na sala dela lá. Moço, desculpa, depois a gente já devolve essa almofada aqui. Será que eu posso colocar? Tá macio, né? Tá macio e tal. Tá de boa qualidade. Com certeza. Opa! Não. É o seguinte, Cris, enquanto a gente tá aqui... Nossa, é bom pra apoiar aqui o braço, aqui no sovaco, aqui que você dá aquela apoiar. Sovaqueira? É o seguinte... cuidado, você tá com... depois daquela cheirada na almofada. Isso aqui, vou dizer a vocês. Sabe quem vai ficar brava? Da Leide, peguei do consultório da Leide. Pegou lá. Vai falando que eu vou devolver. Vai lá devolver pra ela. É o seguinte, você vai participar com a gente. Olha lá, vai vencer a timidez de que forma? Por favor, conta pra gente, abre o coração. Por acaso existem algumas áreas da sua vida aí que já foram prejudicadas por você não conseguir vencer a timidez? Pediu aquela menina na hora? Não pediu? Perdeu sua oportunidade? E outra, sabe, Carol? E aquele emprego lá que tinha que falar em grupo, porque tem esse negócio de Seca grupo. a boca. Seca a boca. Pessoa seca a boca. Seca Na verdade, minha senhora, vai falar, vai só um pouquinho. Me dá um copo d'água, minha senhora. Dá um copo d'água, minha senhora. Daqui. Seca a boca ou até fica com aquele... Aqui, ele tá pegando... Pegou, me deu um copo d'água aqui. Seca a boca e dá aquele... Sabe aquela babinha aqui no canto da boca que fica aquele negocinho aqui, branco, fica branquinho, é nervosismo. É nervoso. Então é o seguinte, manda pra gente, por favor, aqui através do WhatsApp. DDD 12 98315 0249. Fiquei com inveja que você tava com copo sede. grosso da Darleide aqui, ó. Top, né? Ó, copão da Darleide. Vou devolver. Consultório de família à noite.
ótimo. Eu vou sentar enquanto o Cris está trazendo o copo, porque a direção está desesperada aqui. Vamos apresentar aqui a nossa convidada de hoje, já que ela não conseguiu sair correndo ao ver a dinâmica desse programa. Vamos apresentá-la aqui. Ai, rapaz, fiquei com medo de quebrar o copo da Darlene. Já pensou quebrar? Mas é muito grosso, não quebra, grosso, não. nunca vi aquilo ali. O problema é cair no dedão. Eu queria que aquele vidro fosse no meu carro, porque ele só pode ser... Cai no dedão aquilo lá, rapaz. Primeiro copo à prova de bala do mundo. Não, olha, Darlene. consultório de família. Você sabe que dia que passa? Que consultório você sabe, né? Terça-feira, às 22 horas. 22 horas. Amanhã à noite, consultório de família. Você viu que a almofada é de qualidade, o copo é sensacional. Quederá o conteúdo. Com certeza. Darlene, me perdoe, viu, querida? Depois a produção vai passar um alquinho ali e tal. Tem que passar. Porque, né, faz parte. Mas quem está conosco é ela, que é apaixonada pelo desenvolvimento humano, Gisele Miriam. Ela é especialista em desenvolvimento estratégico de pessoas, administradora Master Coach, possui ampla experiência na área de recursos humanos e com ênfase no treinamento e desenvolvimento de pessoas. Está pensando o quê, Carol? Que é isso? Quando é que você vai ter um especialista desse sentado no seu sofá? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Já venci a timidez, já estou aqui, tá? Então, vai ajudar quem está em casa a vencer também, né? Agora, fala um pouco pra gente, quais são aí as características de uma pessoa tímida? Será que de longe já dá para avistar ou ela tem que abrir a boca para a gente conseguir identificar ou não? Acredito que algumas características já são perceptíveis, né? Num grupo de pessoas, você tem aquelas que são mais retraídas, né? Quando vai se apresentar. Tem algumas pessoas que já são mais extrovertidas e chegam no ambiente, você sabe que ela chegou, né? E ela não tem problema nenhum de conversar com pessoas estranhas, na fila de banco, enfim, onde ela está inserida, ela já começa a conversar com todo mundo. E o tímido, ele tem aquela característica que vai chegando mais devagar, mais lento, mais tranquilo, vai observando mais, sentindo o clima, né? O ambiente, se pode ser confortável ou não. E claro que algumas pessoas também, quando vai falar, às vezes fica ruborizada, tremores, né? Você deixa mais algumas características mais perceptíveis que ela é mais tímida. Mas é possível a gente superar. Pode ser também o meio, né, que você está inserido, né? Sim, que Carol. pode te deixar assim. Eu venho de uma família que é expansiva, assim, num nível Grau. absurdo. Quem conhece a minha família? Se tiver uns 4, não precisa de 4, não. Precisa só mais 2 da minha família aqui, ó. Isso aqui não estaria neste silêncio, essa calma que você está vendo aqui. E por isso, por muito tempo, eu fui mais... Eu fui normal, assim. Você era mais quietinha da família. Eu sou, mas ainda hoje eu sou a pessoa mais... Olha só, então faz uma matemática na sua casa. Se a Carol é a mais quieta da família, faz uma matemática. Então, aí longe da família, às vezes eu consigo mais, assim. Mas se tiver todo mundo lá, eu tiro o pé, fico na minha, assim. Agora, Carol, parece que quando a gente fala de timidez e tal, aí o pessoal diz, não, gente, eu acho que nem todo mundo tem que ser igual e tal. Mas a pessoa não perde a personalidade. Agora, você tem uma dificuldade em se expressar, porque a vida é comunicação. Então, não é você perder a sua personalidade. Não, cada um tem um jeitinho. Mas é a habilidade que vai te ajudar em várias áreas, né, Gisele? Exatamente. Se comunicar é tudo, né? A gente está se comunicando o tempo inteiro, né? Carol falou, inclusive, sobre o meio, né? Tem uma pesquisa recente que defende que apenas 30% da timidez tem a ver com a genética, com a família. Que os outros 70% têm influência do meio. Então, às vezes, uma educação mais rígida, né? Talvez, enfim, uma escola, algum formato que tem, isso pode fazer comparações, né? Pessoas que são comparadas o tempo inteiro. E nós carregamos um medo inerente do ser humano, que é o de ser rejeitado, de não ser aceito, né? Então, isso faz com que, de repente, eu já me trave, porque aí se a pessoa não gostar, se não vai... Aquela pessoa é tão expansiva, ela fala tão bem, e se de repente eu não der conta? Se eu não fizer igual, como é que vai ser? As pessoas não vão gostar de mim, eu vou ser excluída, enfim. Então, essas situações fazem com que a pessoa vai se retraindo ainda mais, né? Então, se comunicar. E tem que ser confortável, porque se a pessoa começar a forçar demais ali para ser o que ela não é, uma hora ela vai se sentir impostora, e é uma coisa muito desagradável. Ela vai falar, poxa, eu não dou conta. Cria um personagem. O que não quer dizer que você não possa usar desta estratégia no começo, que você pode, de repente, né, tem algumas posturas de poder, inclusive nós temos uma grande especialista em Harvard, que é a Amy Cuddy,
que o trabalho da vida dela ela é uma psicóloga social e todo o trabalho dela é em cima dessa coisa da presença, da timidez, de você ultrapassar essa situação, né? Então, ela defende a técnica dela que você vá, a técnica dos 2 minutos. Se você vai para um lugar que você vai falar em público com as pessoas, você está ali com medo, vai para um banheiro, um cantinho, algum lugar, a postura de 2 minutos, uma postura de poder, que ali o teu corpo, essa postura vai mudando a forma como a gente se enxerga. O super-herói, né? Que as pessoas a Mulher falam. Maravilha. A Mulher Maravilha. Né? Isso olha no espelho e mantém aquilo ali cronometrado no 2 relógio. minutinhos. 2 minutos são suficientes, porque essa postura, essa linguagem corporal muda a forma como os outros nos veem e principalmente como nós olhamos para nós e lidamos com a gente. Incrível que a gente está mandando uma mensagem para o cérebro, né? Então, a gente começou o programa falando dessa questão de que os tímidos, muitas vezes, já começam com uma postura mais retraída. Então, se você alterar a sua postura corporal, você já está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Falou, opa, tem uma mulher poderosa aí, tem um homem que arrasa aí, vamos falar mais sobre isso? Bora para o intervalo, então. Vai lá beber uma água, relaxa, respira, acabou a timidez. Nós estamos entre família, podemos errar, podemos falar o que a gente quiser. Não é assim que quiser, né? Mas podemos abrir o coração aqui, tá? Bora para o intervalo e voltamos já já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando para que você vença a timidez. Opa, é o tema de hoje. Mas eu quero apresentar para você aqui um tema muito importante, porque para você vencer a timidez, primeiro você precisa estar bem com você mesmo, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Como é que está seu sono? Quantas horas você dorme aí por dia, por noite, né? Se dormir de dia significa que não dormiu à noite, né? Quantas horas você dorme aí? Como é que está o sono? Profundo? Está conseguindo dormir profundo? Legal? O cachorro passa na rua, você não ouviu? O carro passando? Pessoas ali? Não? Tudo bem com você? Não está dormindo bem? Você sabia que existem alguns ladrões do sono? Você quer descobrir quais são esses ladrões do sono? E você sabe que se a gente não dorme bem, você passa o dia com essa postura de derrotado. Não tem jeito, não. Você não consegue se posicionar, né? Porque a cabeça está cansada, fala embaralhada, você não consegue raciocinar de forma coerente, né? Muito menos passar uma comunicação eficaz, viu? No trabalho, com a família, a criança fala, você não consegue. Eu entendo esse processo, não é fácil, eu já tive muita insônia e a todo momento eu tenho que ficar ligadinha com esses ladrões do sono aí para não roubar meu sono. Sabe, quer saber, descobrir quais são esses ladrões do sono? Então é o seguinte, você vai pedir essa revista. Fique leve, olha lá, aqui nessa revista tem esse tema, entre outros temas, para te dar mais qualidade de vida. É qualidade de vida nas áreas física, emocional e espiritual. É isso mesmo, a gente leva em conta que você é um ser integral e você precisa cuidar de todas essas partes da sua vida para que você fique bem, forte, consiga aprender novas coisas, se desenvolver em todas as áreas da vida. Pede agora. 0 operadora 12 2127 3121 ou pode pedir pelo WhatsApp 12 98244 4449, você leva essa revista de graça. Você vai descobrir quais são os ladrões do sono, você vai descobrir quais são os remédios aí naturais contra ansiedade, depressão. Quer? Chega de tomar ansiolítico? Esses remédios todos engordam, menina. Te faz mal, né? Tá te fazendo aí, ó, tá baixando a sua resistência, né? O fígado não desenvolve direito o trabalho, o rim quedará, não consegue nem trabalhar mais. Vamos parar com isso? Vamos trocar aí por uma vida mais saudável, tranquila? Fique leve, minha querida. Leve isso aqui direto para sua casa. Mas agora, nós vamos sentar ali na nossa conversa, porque a nossa especialista, Cris, prometeu para a gente aí algumas posições que podem fazer a diferença na nossa vida. Exatamente. Até no intervalo, ela estava falando aqui sobre uma pesquisa, linkou com uma reportagem que eu estava vendo de um canal que faz a leitura, né, facial, de movimentos e tal, falando que existem alguns movimentos universais. Exatamente. Que todo mundo faz, inclusive os cegos que não enxergam. E ela, inclusive, estava falando desses movimentos, né, Gisele? Exatamente. Então, essa pesquisa mostra exatamente que isso funciona para todos nós, né? Então, essas posturas mudam a relação como as pessoas nos veem e como nós também lidamos com a gente mesmo, né? E demonstro algumas aqui para facilitar, né? Então, uma das mais famosas, Mulher Maravilha, aquela coisa... Mas, Gisele, eu vou para outros lugares assim, em público, eu vou ficar fazendo essa pose, essa postura? Não, gente.
2 minutos, vai no compartimento secreto, no banheiro, no espacinho só com você, né? E ali se prepara, você vai para uma entrevista, se você vai falar em público, se você precisa se expor de alguma maneira, vai lá, respira, né? Coloca-se em movimento com você mesmo e faz a postura. Isso aqui eu estou abrindo ao peito, eu estou abrindo, estou mandando uma mensagem para o meu cérebro que aqui dentro tem autoconfiança e que eu dou conta, não precisa ser perfeito, mas que eu consigo realizar, né? O V de vitória, quando a gente vence qualquer coisa, batalha, você passa no momento, você faz, né? Mesmo os cegos, né, fazem ali, é instantâneo, é instintivo isso nosso. Então, isso mostra, olha, superei, conquista, então isso é muito bom. Se você está sentado, vai se preparar para uma entrevista, encosta na cadeira, põe os pezinhos um pouquinho para cima ali, né? Fala, quem tem o poder aqui neste momento? Isso é com você, para que você consiga, em algum momento, estar ali resgatando a tua autoestima, trabalhando a autoconfiança, a autoimagem, e você vai para esse evento de exposição com uma forma um pouco mais segura, mais confiante, e você consiga fazer aquilo que estão esperando de você. O Cris já fez mesmo essa postura aqui de pôr o pé aqui na mesa. Já aqui. fiz, já. Mas era só sem educação me senti mesmo, melhor. não tinha nada a ver não, com... às vezes tem uma questão de sem educação e do poder, e né? da coluna Poder, também, né? que Porque às vezes coluna, porque o papagaio tá falando e aí para calar a boca do papagaio. Agora, serve para muita coisa. Agora, Carol, é o seguinte, esse estudo, eu até dei uma acompanhada maior, Sim. fala que do pescoço para baixo, a gente consegue ter movimentos que talvez a cultura inserida, você consegue se inserir. Tipo, por exemplo, não é universal, alguma coisa aqui no Brasil mostra Específico. que você tem que fazer. Agora, a face, Microexpressões as microexpressões são universais. É isso aí. E às vezes, se você está duvidando disso, no olhar do teu filho você sabe que ele não está bem. Por quê? Porque as microexpressões... Não é verdade, Gisele? Exatamente, isso é fundamental. Imagine todo esse momento que a gente estava aí passando, né, de máscara, onde a gente está vivendo esse momento, quando você perde, né, o olho está dizendo muita coisa, o corpo, a cultura influencia muito a forma como a gente lida com isso. Tem culturas que são mais fáceis e tem culturas que são mais retraídas, naturalmente. Então, você consegue mesmo, do pescoço para baixo, fazer esse processo, mas a fisionomia, o rosto diz muita coisa, principalmente os olhos, né? É interessante, por exemplo, o trabalho do palhaço, né? Por que o palhaço usa o nariz ali, né? Justamente para ele chamar a atenção no olho, porque ele consegue fazer a conexão e a leitura ali com você através. Então, ele chama a atenção para o nariz, mas na verdade é para fazer a conexão, porque o olho está dizendo muita coisa. Então, uma pessoa mais retraída e tímida, naturalmente você vê que os olhos às vezes vai estar mais caídos, sem brilho, né? A fisionomia ruborizada, alguma coisa assim. Então, sim, essas microexpressões são fundamentais e a gente consegue captar. Quando você está mais conectado com a pessoa, você consegue fazer essa leitura, o quanto que isso é importante, principalmente criança, né? Quantas crianças que são tímidas, você vê crianças que já estão para frente brincando e tem crianças que ainda não conseguem. Tem uma série de características que podem estar levando a esta timidez, situações, fatores, variáveis externas que podem estar influenciando. Não há regra para todo mundo, mas pode acontecer. É por isso que não é algo que você aprende, você precisa estar bem consigo mesmo, né? Primeira coisa. Você precisa estar bem consigo Carol. mesmo para conseguir se desenvolver. E quem foi buscar dicas como a psicóloga para você conseguir lidar aí com a timidez a partir do momento que você olha para si é a Kimberly. Ela preparou esse VT aí para nós vermos juntos agora. Você é daqueles que tem medo de falar em público? Ou tem vergonha até de corrigir o cobrador se lhe erra no troco? Se alguém pedir a sua opinião numa roda de conversa, é daqueles que fica vermelho e acaba falando que não queria porque fica constrangido? Então, como sobreviver à timidez no ambiente de trabalho, por exemplo? Anote aí as dicas para conversar e até fazer discursos, sem achar que vai ter um ataque cardíaco toda vez que precisar falar. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é você se focar naquilo que você... no pequeno, no que você pode fazer. Então, vamos supor, você tem, de repente, alguma dificuldade de falar com o chefe, mas você tem uma dificuldade também de falar com o cobrador. Então, você começa pelo cobrador. Você começa pela pessoa que você não vai ver mais. Então, você não vai ver mais, opa, esse aqui eu vou pegar. Ele vai ser meu cobaia. Pronto. Se ele vai pensar ou não vai pensar alguma coisa, o problema é dele. Você já falou e acabou, entendeu? Porque isso é uma insegurança sua. Então, primeira coisa, o pequeno. Começa no pequeno. Então, como é que a gente consegue alcançar grandes públicos? Começando com uma pessoa. Então, essa pessoa eu começo ali. Uma pessoa, eu começo a falar com ela,
Vai me bater uma insegurança, vai me bater alguma coisa? Pode até bater, mas eu penso, puxa vida, é uma pessoa, de repente eu não vou mais vê-la. Ah, legal, joia, consegui. E vibrar com isso. Eu acho que a dica que eu dou também é, vibre com isso. Então, são reforços positivos para que você consiga alcançar um chefe no trabalho, por exemplo. Agora, outra técnica, de repente, que poderia ser utilizada é você tem um discurso para fazer. Primeira coisa, se você tem um discurso para fazer, só você sabe. Por mais que os outros sejam especialistas, você estudou aquilo. Você sabe, se perguntarem para você, você vai ter a capacidade dentro daquele tema de falar. Olha o pensamento. Então, assim, eu sei falar sobre esse tema, eu sei falar sobre esse tema. Você está bem preparado para alcançar aquele público, porque você estudou. Isso te gera uma autoconfiança. Uma outra coisa é você, sim, o espelho, você ficar no espelho conversando, conversa com você mesma. Existem cursos de oratórias também. Mas o que você tem que fazer? Enfrentamento. Eu tenho vergonha. Se eu não me enfrentar, eu não vou vencer a luta que é minha. Por quê? O que o outro vai pensar? Gente, o que o outro pensar, deixa ele pensar. Você não tem o controle sobre o que o outro vai pensar, o que ele vai falar. Mas dentro daquilo que você sabe, você pode opinar. Né? Você pode desenvolver um tema, você pode conversar com pessoas que estão acima de você, porque aquela questão do seu trabalho é você que conhece. Olha lá, dicas importantíssimas aí para você lidar com todo esse processo. E a gente estava falando, inclusive, sobre essa questão de você ter o autoconhecimento, né? E como a gente consegue se desenvolver melhor quando você tem autoconhecimento, autoestima, né? E algumas das dicas que foram dadas aqui foram aplicadas, Cris, pela Elisandra França. A gente vai falar com ela agora. Ela trabalha ali no atendimento aqui do Anjos, que é um departamento... Anjos, né? Anjos da Isso, da Anjos da que Esperança. ela trabalha ali, Anjos né? da Esperança. Porque tem dois, né? A Bíblia... É a Escola Bíblica e o Anjos da Esperança. Eu cheguei aqui ontem, eu sou nova, então eu tô aqui um pouco confusa. Elisandra, seja muito bem-vinda. Olá, Carol e Cris, é um prazer. É um prazer te receber. Conta um pouco pra gente. Vocês consideram uma pessoa tímida? Sou extremamente tímida. O que eu puder não fazer naquele momento, eu não vou fazer. Inclusive, não está mostrando agora no vídeo, mas a produção está com coerção para que ela fique ali na câmera nesse momento. Na verdade, a gente instalou agora um aparelho de choque. Toda vez que ela para de falar, é acionado um mecanismo, claro que não 220 volts, estamos apenas com 70 volts. Não, brincadeira. Mas eu fico perguntando justamente, receber um convite agora para falar ao vivo na TV, só que eu acho que esse pedido, né, de superação veio antes, inclusive, pela função que ela exerce, Carol. Pois é, ela é supervisora ali, né, e conversa com muitas pessoas, tem que estar sempre em contato aí com o pessoal e de vez em quando ainda te colocam para frente da câmera. Como é que você faz para superar essa timidez? Olha, eu confesso que no começo foi muito difícil, claro que toda vez é difícil, mas eu preciso fazer, né? Eu tenho que passar treinamento, tenho que passar os processos para toda a equipe. Então, no começo, foi até o que a psicóloga falou, né? Eu treinava na frente do espelho para eu conseguir falar em público. Hoje, mesmo eu com muita timidez, nervosismo, eu vou e enfrento. Mas antes, né, eu não conseguia fazer isso, mas hoje está bem tranquilo, digamos assim. E olha só, eu queria te perguntar, porque é o seguinte, olha, a gente estava falando agora de levantar os braços para comemorar e tal, é que parece que a primeira vitória é uma das mais difíceis, porque depois o seu cérebro fala, olha, você já venceu uma vez, o gostinho e tal. Eu também tenho alguns problemas nessa questão de timidez, o pessoal, não é, mas tem alguns fatos, até a Carol estava falando, que essa questão de cantar, cada um tem uma fragilidade em algum contexto, só que parece, olha, eu já cantei outras vezes, eu já fui, é gostoso, é uma missão e tal. Então, você vai comemorando, o teu cérebro vai dizendo para você, eu já venci. E você teve frutos, né, dessas vitórias. A comunicação, essa que você foi conquistando, rendeu frutos, inclusive no trabalho, né? Não, com certeza. Antes eu trabalhava no próprio atendimento, mas quando você não vê o público, que é tudo por telefone, é muito mais fácil você falar. Mas a partir do momento que você vê o público tá ali, mesmo que seja 2 pessoas para você falar, se torna muito difícil. Eu tenho todos os sintomas, assim, me dá dor de estômago, começa a tremer. Então, assim, é bem complicado.
Mas, assim, aos poucos, né, que a gente vai enfrentando, isso vai reduzindo. Não que ainda eu não tenha esses efeitos, ainda tenho, mas eu consigo me preparar psicologicamente para poder enfrentar. E eu acho legal, Elisandra, você falar isso, né? Porque as pessoas dizem, não, imagina, se ela tá ali é porque ela já superou, já tá tudo ok, né? Não. Tudo tranquilo. E a gente quer mostrar a realidade aqui, que não é fácil, né? Não é fácil, não. Não é Para algumas fácil. pessoas é mais difícil ainda. Então, já vou dar a deixa aqui para você dar uma dica para quem tá em casa e não consegue superar, né? Porque tem pessoas perdendo oportunidades no trabalho, de relacionamentos, da vida, de crescimento, né? Porque ela não consegue dar esse primeiro passo. Dá uma dica aí, como é que você deu o primeiro passo? Não, ok, a partir daqui não tem jeito, eu preciso dar esse passo aqui, conversar em público, falar com as pessoas. É exatamente isso, Carol. Se eu não tivesse enfrentado, né, minha timidez, eu não teria aceitado o cargo de supervisão. Então, assim, no começo, treine mesmo na frente do espelho. Se precisar, procure uma fono, porque eu fazia, se eu tivesse que dar um treinamento, eu fazia o resumo do resumo para eu conseguir falar em público. Então, assim, a fono me ajudou muito, porque daí eu consigo falar pausadamente. Então, é isso. Treinar mesmo, ir na fono, acompanhamento psicológico, e depois tudo vai fluindo. Buscou, né? Buscou uma rede, né? Multiprofissional, né? Fono, psicólogos, né? E também ajuda das pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigada, amiga, por abrir o coração, por lidar com isso de maneira tranquila e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Valeu, olha lá, é Tchau, isso tchau. mesmo. Você está superando, aí está pensando, né? Você precisa se imaginar. Uma vez eu li um livro que falava exatamente sobre isso. Falava sobre o mindset, essas mudanças, né, de comportamento. E falava, olha, primeiro você precisa se imaginar. Imagine-se lá no público e tal. Como é que você está se sentindo? Tô mal? Tô suando aqui, não tá legal não. E continua no processo, viu? Mas pelas redes sociais, você sabe, né, que a gente consegue se soltar mais, né? Então, você pode mandar suas perguntas aqui. Você não tá aparecendo, a gente vai só ler, não tem problema nenhum, né, Cris? Claro, vamos lá, vamos aproveitar a nossa Master Coach. Está sentado no seu sofá, a gente já pegou suas almofadas, mas vai devolver. Então agora a sua participação na tela. Vamos dar jeito, vamos lá, aqui dentro de família a gente resolve. A Eliane de São Paulo fala o seguinte: eu já fui muito tímida, mas hoje, talvez com a maturidade, a nossa profissional até já colocou essa questão aqui, me tornei mais ousada. Só fico tímida quando estou insegura, tipo num debate que não estou integrada com o assunto. Olha, isso aqui que ela falou, que a Eliane colocou, é justamente isso. Porque quando a gente tem uma certa timidez, se você se insere dentro daquele assunto, pesquisa, parece que as cartas são todas na mesa. Você está por dentro do Agora, conteúdo. quando está faltando carta, meu queridão, que aí você ai. tem que lidar com um certo improviso e tal. Claro que o improviso é um segundo ou terceiro passo nessa galga, porque a vida não é também tudo certinho. Mesmo Uma hora sai do improviso, prumo. Cris, você precisa ter conteúdo. Precisa Não ter, tem que ter. Você vai improvisar o quê? Não, mas um Não exemplo, que tem fazer. situação que você cria um roteiro, Na cabeça ali? a vida não tem um roteiro. Não. Aí você vai ter que improvisar até sem carta na mão. Mas até chegar à maturidade nesse sentido, você tem que, o primeiro passo, você está dentro do conteúdo. Sem sombra de dúvida. A gente tem a necessidade do controle, né? Quando a gente está sem o controle, a gente acaba perdendo. Então, nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade e quase sempre a gente não tem controle do que está no externo, né? A vida não tem ali o script, você vai seguindo aquilo muito reto. Então, quanto mais você estudar, você conhecer, você se aprofundar. Então, você está num debate, não necessariamente você precisa participar 100% com as outras pessoas. Essa coisa da insegurança, né? E se eu falar alguma besteira, alguma coisa, pode ser que o assunto realmente não é do seu conhecimento, não faz parte e está tudo bem você disser, olha, eu realmente não conheço do assunto, eu vou pesquisar um pouco mais e depois eu posso falar com você de uma forma melhor, né? Essa coisa de dizer que a gente não sabe também, isso faz as pessoas perderem grandes oportunidades, porque eu estou me mostrando vulnerável, eu estou me mostrando incapaz ou incompetente, e não tem nada disso. Acho que quanto mais você diz a verdade ali naquele processo, é super importante. Então, ó, esse assunto específico eu não domino e eu precisaria estudar um pouco mais. Você me dá uma oportunidade, Com tranquilidade, leva, né? Aí quando você vem a cobrança, né? Ai, eu não sei, eu não vou falar, vou dar errado. E aí você já vai se colocando numa condição de inferior, aquela coisa, então isso acaba minando tudo que você tem de bom para compartilhar. Olha, eu não sei esse assunto, mas em compensação desse eu consigo compartilhar muito bem. Podemos falar desse? E tudo bem. Então depende do contexto, mas a gente tirar essa coisa
da culpa, do mal-estar, porque não sabe determinado assunto. Isso é fundamental, porque isso tira, na verdade, o nosso real potencial. E você vai estudar, mas é claro, quando a gente tem um controle, conhece o assunto, isso me traz segurança, poder, flui, né? Claro, opa, flui, eu estou dominando aqui, eu estou na área conhecida. Mas quando você não conhece, mantém ali e diz, eu também realmente não conheço sobre esse assunto e está tudo bem, está tudo tranquilo, né? A gente vai aprendendo aí sobre tudo na vida, nem tudo a gente vai dominar, não tem como, né? Adoraria saber tudo, mas a gente não consegue, é humanamente impossível. E aí tudo depende do contexto, na carreira, mas eu acredito que se você aquilo que você é especialista vai se aprofundando e aquilo que você não é, está tudo bem. Às vezes vai acontecer debate que você vai falar, nossa, o que eles estão falando mesmo? Né? O que é que está acontecendo? Eu me preparei para uma outra situação e tudo bem, né? Tá tudo certo você errar e falar sobre esse processo. Mas você continua falando e nós estamos aqui para buscar mais interações. Cris? Muito bem, tá chegando por aí a participação. Quem é que está em casa mandando para a gente? Vamos lá. A Netinha, ela fala o seguinte, sou tímida na área de me comunicar com as pessoas em público. Eu tenho medo de falar algo errado. Mas olha, você que está em casa, prepara, a gente vai para o intervalo, mas depois do intervalo vai estar com a gente uma especialista em Media Training. Isso mesmo, a Auriana Bacelar, fera, e tem uma dinâmica que vai ajudar você. A gente já tem uma Master Coach aqui, continua mandando a sua participação. DDD 12 983 15 0249. Vai vir mais uma ferramenta para ajudar você a decolar na comunicação. Sabe por quê? Porque agora você, quer falar no YouTube agora. Está vendendo pela internet e agora vai ter que colocar a carinha. Você vai perder esse negócio, menina? De jeito maneira. Depois do intervalo tem ferramentas especiais para você. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta na nossa bandeira hoje aí para ajudar você com a timidez. No início do programa nós falamos, né, que é uma realidade mundial, segundo as pesquisas, a dificuldade de falar em público. E aqui, né, com as nossas profissionais, você teve até um caso aqui, né, da nossa entrevistada de hoje, falando que às vezes a dificuldade em falar, em se comunicar, acaba prejudicando o trabalho, família, relacionamento e tal. Agora é o seguinte, a gente sabe que você vai usar o programa agora para treinar em casa, vai buscar um bom curso de comunicação, uma fono, só que às vezes as coisas chegam na metade do negócio. O trabalho da faculdade é amanhã. Amanhã que você vai ter que falar na igreja e tal. E aí, como é que você acha que a gente ia te deixar na mão, meus queridos? A gente vai dar 5 dicas especiais com a nossa aqui especialista em Media Training. Olha só quem está conosco aqui, Auriana Bacelar. A Auriana vai dar dicas especiais. 5 dicas para você que inclusive está montando um negócio na internet agora, hein? Vai decolar o teu negócio, comunicação. Auriana, muito boa tarde, obrigado por ouvir o nosso chamado e também segurar essa bandeira contra a timidez e a comunicação assertiva. Muito boa tarde para você também, Cris. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí o Entre Família. É um prazer trazer essas dicas aqui para ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a mostrar o que elas sabem, porque muitas vezes as pessoas deixam de mostrar o que elas sabem por esse medo de falar em público, por esse medo de fazer uma palestra, de participar de uma live, de gravar um vídeo. Então isso é muito importante, porque aí você valoriza o que você sabe, você melhora a sua carreira, você melhora o seu negócio, você melhora a sua vida, você pode melhorar a vida da sua família. Então você não pode deixar que esse medo de falar em público te impeça de crescer, de chegar onde você merece chegar. Eu lembro de um ditado lá da minha terra, né, do meu pai, falava o seguinte, não adianta ter um bom sorvete se você não tem uma boa buzina, né? Que acontece que só vai saber que tem vendedor de sorvete depois, o sabor vai fazer, mas o que chamou a atenção é a buzina. É claro que um jeito mais simples de falar, você tem que mostrar essas questões. Agora vamos colocar a mão na massa, Auriana. Vamos para a primeira dica. E você tinha me falado nos bastidores que, na verdade, existem muito mais dicas, mas essas 5 dicas são a base, o início para você começar nessa caminhada, né? E colocando em prática, você vai buscar outras alternativas. Vamos à primeira dica, Auriana? Então, na tela agora, a nossa primeira dica da sua comunicação. Olha aí, a gente já conversou aqui, Auriana, sobre isso. Domínio do assunto. Isso mesmo. É muito importante você dominar o assunto que você vai falar. Porque quando você domina o assunto, você chega para falar com mais segurança, com mais tranquilidade.
Ao contrário, quando você não domina o assunto, você fica com várias minhocas na cabeça. Você pensa assim, será que eu vou me atrapalhar? Será que eu vou falar alguma informação errada? Será que vai ter gente na plateia que sabe mais do que eu e aí pode fazer uma pergunta que eu não vou saber responder? Então, é muito importante dominar o assunto. Se você não domina aquele assunto, então não aceite o convite para falar. Ou então, pelo menos, se você tem uma ideia daquele assunto, algumas informações, veja se o tempo até a sua palestra, até a sua apresentação, você vai poder se preparar melhor, estudar melhor. Mas não pense em enrolar o público. Não, você precisa dominar o assunto. E tem uma dica que é muito importante. Às vezes, as pessoas pensam assim, não, minha fala vai ser de meia hora, então eu não preciso ter tanto conhecimento, é rapidinho. Não, se a sua fala é de meia hora, se prepare para falar por pelo menos 1h30. Porque quanto mais você se prepara, você se aprofunda e você tem argumentos. E pode, de repente, acontecer um imprevisto. Por exemplo, já aconteceu comigo de ter uma fala que seria inicialmente de meia hora, mas aí a pessoa que ia se apresentar depois de mim não pôde comparecer e na última hora me pediram para falar por 1 hora. Se eu não tivesse me preparado bastante, o suficiente, eu ia ficar numa saia justa, não é? Então, domine o assunto, se aprofunde no assunto e se prepare para falar por bastante tempo. Porque aí você se sente seguro. Não, eu domino esse assunto, eu sei o que eu vou falar. Isso é um assunto do meu dia a dia, do meu trabalho, da minha prática. Isso, com certeza, te dá mais uma segurança. E não pense em enganar o público. Se você não domina o assunto, não aceite falar. Nada de enrolar, você viu, gente? Tá aí, ó. Nada de enrolar, domine o assunto. A Auriana que tá falando, primeira dica já foi, hein? A Auriana vai arriscar agora a segunda com você. Na tela, então, a nossa segunda dica. Olha aí, gente, autoconhecimento, Auriana. Essa palavrinha é muito importante. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Porque você precisa valorizar os pontos fortes da sua comunicação. Poxa, eu tenho bom humor para falar, eu tenho uma boa memória, eu tenho uma boa dicção. Valorize isso, mas você também precisa identificar os seus pontos fracos, as suas dificuldades, as suas deficiências, para você buscar melhorar isso. Porque, por exemplo, você fala assim, a minha dicção não é boa, eu não pronuncio bem as palavras, não sai bem, eu embolo. Então, vai procurar um fonoaudiólogo, procure alguns exercícios, fazer antes da sua fala em público, fazer alguns exercícios que vão melhorar a sua dicção. Então, quando você conhece a sua comunicação, fica melhor, porque aí você potencializa o que tem de bom e você procura melhorar o que não está tão bom assim, entendeu? Então, é muito importante esse autoconhecimento. Peça o feedback de outras pessoas, grave uma apresentação sua. Se você fez um vídeo, assista o vídeo várias vezes, analise e veja o que pode melhorar. E também pedir a opinião de outras pessoas, né? Pessoas que você sabe que vão dar uma opinião verdadeira, uma opinião justa. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tende a se criticar demais. E outras pessoas fazem uma análise de fora e te dão uma visão mais ampla. Olha só, Auriana, eu vou te fazer um desafio inverso, hein? Sim. 4 minutos para dar essas outras 3 dicas. Quero ver se você está preparada, hein, Auriana? Atenção, hein? Atenção, pessoal de casa, pegando a nossa especialista aqui. Mais uma dica especial. A vida é isso aí, meu querido. A vida é isso aí. Mais uma dica especial da Auriana. Atenção, prática. E agora, Auriana? A prática é tudo. Não adianta você estudar, você ler, você se preparar se você não pratica. Então, aproveite todas as oportunidades que você tiver para falar. É uma oportunidade para falar numa reunião da igreja? Fale. Você assistir uma palestra? Pode fazer uma pergunta? Aproveite todas as oportunidades de praticar. Isso é muito importante. Por quê? A gente tem medo do que é desconhecido. E se você não praticar, se você não fizer, não vai deixar de ser desconhecido. Então, pratique sempre, aproveite as oportunidades, não fique protelando, eu nunca fiz, então não vou aceitar. Então, você nunca vai fazer, você nunca vai ter a prática, nunca vai ter a experiência. Então, pratique, faça. Muito bem. Essa é uma outra dica. Vamos para a próxima. A próxima, lá em casa a gente fala assim, ó, senta o relho que vai dar tudo certo. A próxima dica aqui da Auriana, dicas fantásticas, a 4ª dica dessa tarde.
E a Auriana foi pega aqui de surpresa, mas está cumprindo o papel, hein? Gostei demais. Vamos. Elimine o perfeccionismo exagerado. Isso. O perfeccionismo exagerado, gente, só atrapalha. Tem uma frase que diz, melhor feito que perfeito. A sua primeira live não vai ser perfeita, a sua primeira palestra não vai ser perfeita. E nunca vai ser, porque a gente sempre tem o que melhorar. Você vai melhorando com o tempo, você vai aprendendo durante a jornada. Então, não se cobre tanto, tenha autocompaixão, pense, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor e eu vou melhorando aos poucos. Porque senão você vai criar uma barreira. Sabe, se cobra demais, se exige demais e você não faz e não vai fazer nunca. Então, pense que você está sempre dando o seu melhor e que você vai melhorar a cada dia, que você vai melhorar com a prática. Então, está muito ligada a prática com essa questão do perfeccionismo. Se dê o direito de errar. Você pode errar, mas você vai aprender, você vai melhorar. Não pense que da primeira vez tem que ser perfeito, não. Vai melhorando com o tempo. Maravilha, faça, hein? Faça, pratica. A Auriana Olha, gente, você estava no sofá agora até meio encolhida. A Auriana começou a falar, você está agora já com vontade de dar o primeiro passo. É isso mesmo. Coragem. Vamos agora à nossa quinta dica especial aqui para melhorar a sua comunicação e a timidez. A Auriana, é difícil, hein? Esquecer o julgamento dos outros. Dá uma dica aí, Auriana. Não é fácil, parece que a gente está sempre julgado pelos outros, sendo julgado. Como é que funciona? Isso, mas você pense sempre assim, eu vou aceitar esse convite porque vai ser bom para mim, para o meu negócio, para a minha profissão, para o meu crescimento, independente do que as pessoas vão falar. Porque as pessoas sempre vão falar. Vai ter sempre aquela crítica negativa, sabe? E principalmente, quem critica é quem não faz, é quem está de fora. Porque quem já passou pela experiência de vencer o medo de fazer uma live, de gravar um vídeo, de falar em público, sabe como é difícil. Então, essas pessoas vão te incentivar, vão te ajudar. Geralmente, quem faz a crítica negativa, a crítica pesada, é porque nunca fez, porque não teve coragem de fazer, não enfrentou o medo. E outra coisa muito importante, quando a pessoa faz uma crítica a você, naquela crítica tem muito mais dela do que de você. Se a pessoa fala assim, eu achei que você está muito magrinha nesses vídeos, ou você está muito gordinha, de repente é porque a pessoa não se aceita e projeta isso em você. É mais dela do que você. Então pense assim, eu vou falar do meu jeito, com a minha autenticidade, com a minha naturalidade, com a minha espontaneidade, e é isso. As pessoas precisam aceitar do jeito que eu sou. Claro que você vai sempre procurar melhorar, crescer, vencer as suas dificuldades, mas é do seu jeito. Quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou. Fazer o quê? Então não fique focada nisso, no julgamento dos outros, o que vão dizer, o que vão falar, porque assim você não vai sair do lugar, entendeu? Então se você começa a fazer hoje, se você vence tudo hoje, amanhã você está melhor, daqui a uma semana vai estar melhor ainda, daqui a um mês vai estar muito melhor e assim por diante. Mas se você não toma a iniciativa de se preparar e de vencer tudo isso, daqui a um ano você vai estar no mesmo lugar, vai ser a mesma pessoa. Ponha isso na sua cabeça. Tenha coragem e aceite os seus erros. A gente aprende fazendo, a gente aprende durante a jornada. Olha, show de bola. A Auriana Bacelar aceitou o desafio, cumpriu. E eu tenho certeza que o pessoal de casa vai começar. Auriana, agora vai estar passando, inclusive, aqui, olha aqui, o Instagram da Auriana. Dá um pulinho lá. Você gostou dessa menina arretada aqui, que veio fazer você balançar nesse sofá? Dá os primeiros passos. Mas a Auriana vai te dar mais informações lá no Instagram. Corre lá, já adiciona. Auriana, muito obrigado pela força. Mande um abraço para a sua família também, essa turma toda. E obrigado por tirar um tempinho e vir aqui, né, e compartilhar conhecimento. Eu que agradeço, foi um prazer. E lá no meu Instagram tem várias outras dicas. Se quiser falar comigo no direct, tirar alguma dúvida, pode falar que eu tenho o maior prazer em responder, em conversar com os meus seguidores. Eu estou disponível, eu quero ajudar as pessoas. Fale o que você tem a dizer. Não deixe que certas barreiras, limitações e medos te atrapalhem. Você precisa se comunicar. Fale, mostre o seu negócio, mostre o que você sabe, use as redes sociais para isso, faça live, grave vídeos, participe de palestras, se comunique. Abraço, Auriana, toca aqui, toca aí, toca aí.
Toca aqui na mão. Pronto, obrigado. Valeu, Ariane. Até a próxima, querida. Valeu. Você de casa tá gostando? Olha aí, gente, essa informação especial. Vamos voltar na nossa roda de conversa, que você tem muito a falar. Você não queria falar nada, tava com o celular aqui encolhido, agora já quer perguntar para nossa coach, tá animada. Vamos voltar para nossa roda de conversa? A tarde hoje me surpreendeu, Carol. E olha só, Cris, eu estava aqui pensando, né? Porque a Ariana, ela tem muito conhecimento, né? Mas é mais do conhecimento que ela tenha, né? É como ela passa esse conhecimento, né? Ela vai incendiando, né? E às vezes você tem conhecimento aí, já passou a barreira da timidez, consegue compartilhar esse conhecimento em público, mas aí como que você está fazendo isso? Vai ter dica aqui, mas é importante mesmo que você está abrindo o coração, falando com a gente, o que é isso? Interações na tela aqui, o que você está falando? Nós estamos aqui para te ouvir, viu? Olha, quem vai falar para a gente é a Nailce Andrade. Quase que eu falei errado, segurei, mas consegui. Já fui e sou muito prejudicada por causa da timidez. Tenho medo enorme de falar em público. Mesmo estudando muito conteúdo, fico insegura para falar. Dá um nó, um branco na hora, né? Como reagir nesse momento em que estou conseguindo transmitir, que não estou conseguindo transmitir aquilo que pretendo comunicar. Então, ela falou, olha, já fiz tudo, né? Todos os passos, me preparo, respiro fundo, chega na hora, some. E aí vai. E a gente tem que ver qual é a quantidade, né? Um traço de timidez na personalidade é tranquilo, é normal ser tímido. A questão é a quantidade dessa timidez. Quando ela me impede de fazer aquilo que eu preciso fazer da minha vida pessoal e profissional, aí eu já estou num nível, talvez, de estar virando um transtorno. E aí a gente talvez precise, essa pessoa talvez precise de alguma ajuda de profissionais, né, de uma equipe maior. Talvez, entendeu, um psiquiatra, porque o nível de ansiedade, isso pode se tornar um transtorno de ansiedade social. Então, me impede de fazer aquilo que eu preciso fazer. Se eu preparo, vou aqui ainda travo, então essa ansiedade já ultrapassou o limite permitido, talvez, né? Então, ela precisa agora de uma contribuição de um profissional, um psiquiatra, talvez até para entrar com um pouquinho do remédio só para ajudar quimicamente o cérebro, então, nesse momento. Talvez uma terapia convencional para entender exatamente o que está acontecendo. Então, se ela já fez, já buscou por alguns recursos, alternativas e não está fluindo, não funciona, é hora, talvez, de ver um profissional, aí um médico mesmo, porque esse nível de ansiedade está exagerado e está transformando num transtorno. Ali, né? Eu tenho uma filha de 2, na verdade, mais uma de 13 anos, né? E a Isabela, ela é mais retraída, né? Tudo tem a ver também com o fato de ter uma mãe expansiva, comunicativa, né? E aí eu sempre tive medo de, será que eu vou retrair minhas filhas? Será que elas vão ficar acima? Aí tem a pequena que me passou, né? Não consegue, eu não consigo controlar, e a Isabela que é mais retraída, né? E com o psicólogo, engraçado, né? Interessante que o autoconhecimento deu mais segurança para ela, né? Para fazer trabalhos escolares, ela não conseguia apresentar trabalhos escolares e tal. Então, aí era uma dificuldade que a Isabela... Então, quem sabe, se você buscar um apoio profissional aí, com certeza você vai deslanchar aí e para de perder oportunidades, viu? Mas a gente não vai perder uma oportunidade aqui, Cris, que é de ouro. Qual é? Você participar, minha querida. Aqui você coloca a boca no trombone, aqui o negócio... A coach está sentada aí na sua sala. Então, mais uma pergunta. Vamos aproveitar, vamos vencer essa timidez, aí vamos colocar uma comunicação eficaz na sua casa. Está chegando a nossa participação. Qual estado será que é? A Fabiola Vaz. Eu tenho um enteado que, além de ser tímido, não se comunica. O que eu faço para ajudá-lo? Sem ser invasiva. Achei muito legal. Muito legal. Sabe por quê? Dependendo da idade, a gente deixa a pessoa mais tímida ainda. Você pega, né, o bullying. Não, tem que ir, vai empurrando. Não, aqui, ó, fulano ficou vermelho. Vermelhinho, extrato do elefantinho. Sabe essas frases? Sei. A pessoa fica vermelha, o outro, porque vira chacota, né? Sim. Só que agora, no caso, a rede de apoio, a casa, porque por mais que a pessoa tímida sofra, a rede de apoio de casa é aquela que te ajuda a encarar o bullying, a se superar. Se superar, né? E o legal é esse tato dela, né? De não ser invasiva. Não ser invasiva, mas né? O que fazer? Eu achei muito importante. E adolescente, né? Principalmente, você já tem uma série de questões, né? A gente tem uma transformação gigantesca, né? Eu falo que a gente entra na adolescência, o mundo vira de cabeça para baixo. Então, tem tudo isso. E a cobrança, o bullying, uma série de coisas, o meio também intensifica tudo isso que a gente ultrapassa. E aí eu acredito que é a conversa mais sincera, né? Mesmo que ele não diga nada, olha, a gente está aqui para ajudar. O
que você gostaria? A gente percebe que você não se comunica muito. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Posso ajudar de alguma maneira? E vai fazendo, né? Quando ela falou da prática, prática é mãe de todas as habilidades. Então, a gente vai experimentando o que pode funcionar com esse adolescente, qual é o caminho. Eu falo que, às vezes, pode ser... São várias cascas, né? Então, a gente vai tirando, a hora que a gente consegue fazer essa conexão e acessar a forma dele se comunicar, a maneira que, para ele, funciona melhor, que ele se sinta seguro, acolhido, para que ele possa, de verdade, fazer isso. Pode ser também que é só um período da adolescência, né? A gente falou isso aqui um pouquinho antes também, que a gente é uma pessoa, às vezes, na adolescência, na fase adulta é outra, porque a vida também nos exige mudar algumas coisas, algumas características, a maturidade nos traz isso. Então, de novo, tem que ver qual é o grau que ele está sem se comunicar. Ele é uma criança, né, um adolescente que não está falando com ninguém, está fechado completamente. Então, é essa quantidade que é importante, ficar atento. E eu acho que a conversa aberta, ali tranquilo, se mostrando ali parceiro, eu acho que seja o melhor caminho, né? Deixando ele à vontade para trazer. E claro, e na medida do possível, mesmo que ele não vá, talvez, a um psicólogo, a um terapeuta, os pais possam, de repente, procurar um profissional para como eles, pais, podem agir da melhor forma ali, né? O enteado. Tem que buscar ajuda, Tem né? que buscar ajuda. Nós E hoje a vemos gente de uma tem, né? época, né? Na minha família era tratamento de choque, era a alternativa. Vai. Funcionou? Tratamento de choque funcionou. Eu estou aqui com alguns déficits emocionais sendo tratados. Mas você não precisa disso, sabe por quê? Você tem entre família, você tem formação aqui, meu querido. Vai buscar apoio que vai dar tudo certo, viu? Agora, quando a gente estava indo, quando você estava conversando, a produção estava me falando o que viria no próximo bloco. E você acredita que eu não ouvi? Não, e precisa de você trilha. Acredita nisso? É isso Mentiras mesmo. que contaram para você Olha lá. sobre ser homem. Depois do intervalo, sabe aquele programa sensacionalista? Isso, faz Depois do aquela voz lá. intervalo, nós teremos aqui mentiras que contaram para você sobre ser homem. Você, Carol. Chama o intervalo agora. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no programa e está muito divertido e olha só o senso de aprendizado. Eu tenho certeza que você está aprendendo aqui, eu estou aprendendo, apesar de trabalhar com comunicação, conhecimento nunca é demais, meu querido. Agora, de repente, a nossa profissional coach aqui já falou sobre lidar com essas emoções. Emoções venenosas que podem estar destruindo o eixo, inclusive, da informação base que é a tua família. Vamos dar um jeitinho? Olha só, tem uma dica rápida para você, que é essa revista aqui, que é de graça. Primeira dica para você relaxar, já respirar fundo, que é a revista Entre Famílias. São 15 temas especiais para ajudar aí na sua casa, inclusive a lidar com as emoções venenosas. Um outro tema aqui, porque de repente você tem muita coisa para falar para o esposo, chega na hora, tranca aqui e você vive presa dentro de casa. Aqui tem diálogo familiar, ajuda com os filhos. E outra, você viu que ali que o meio define muito como você vai comunicar? Quem sabe você tem que criar as crianças nessa questão de comunicar, falar e tal, porque aí de repente na adolescência vai facilitar. E aí de repente também a maturidade vai chegar no tempo certo, porque vai aprender a falar. Primeira coisa que você tem que fazer agora, quer esse presente? Liga 0 operadora 12 21 27 31 21. É de graça. Ou mande um WhatsApp agora mesmo para o 12 9 8244 4449. 15 temas fantásticos para você. Agora, fantástico foi no bloco anterior que vetei esse negócio aí, gente. Não gostei, não. Mentira sobre ser homem. Alice Barbosa aqui no programa. Gente, eu tenho que ver esse VT. Pode rodar aí, quero ver. Deus criou homens e mulheres diferentes, né? E cada um do seu jeito de ser, de viver, criado de forma muito especiais, mas diferentes. Só que a cultura, ela finda interfere na nossa forma de ver o mundo, nas nossas ideias, a forma de agir, de reagir, porque as pessoas nos ensinam muitas coisas. Então, há algumas mentiras sobre os homens, né? Alguns folclores sobre os homens. Homem que é homem não chora. Mentira, homem que é homem chora. E o cara deve ser muito macho para chorar. Porque nós somos humanos, temos emoções, sofremos e temos o direito de chorar, porque somos humanos. Uma outra mentira sobre os homens, que é homem de verdade, é curto e grosso. Tem que resolve no braço. Mentira. Um animal resolve no braço, né? Um grosseiro resolve no braço, mas um homem de verdade, não. Ele fala o que tem que falar, de forma objetiva, do seu jeito de homem,
Mas não tem que resolver no braço, na força, não precisa ser assim. Homem que é homem não faz trabalho de mulher, doméstico, requer sensibilidade. Mentira! Eu lavo louça lá em casa, eu sei costurar algumas coisas, eu sei cozinhar. E trabalho doméstico é para todo mundo, é trabalho da casa. Quem está em casa tem que trabalhar, ajudar na casa. Se os dois trabalham fora, os dois têm que dividir o trabalho da casa. Se a mulher trabalha fora, o homem fica em casa, o trabalho doméstico deve ser mais dele, a mulher deve ajudar, ou vice-versa. Quase sempre, quando isso acontece, é a mulher que fica em casa por causa dos filhos. Mas o homem, quando chega do trabalho, tem que ajudar. Então, o trabalho doméstico não é para um ou para outro, não tem sexo. O trabalho doméstico é para quem vive naquela casa. Suja, limpa. Homem de verdade tem sempre razão. Mentira! Homem de verdade também falha. Não tem razão sempre, não tem resposta sempre, não sabe tudo sempre. E um homem de verdade diz, não, essa pergunta eu não sei responder. Eu não tenho resposta. Tem que ser homem para reconhecer que você não tem todas as respostas. Sabe, uma marca poderosa do homem é que ele tem palavra. E uma outra coisa fantástica dos homens é que ele reconhece quando erra. Porque tem que ser muito homem. Você tem muito macho. Uma outra mentira sobre os homens é que o homem de verdade não é sensível nem emocional. Mentira! Agora tem um detalhe, nós somos mais racionais e menos emocionais que as mulheres. Nós somos menos sensíveis, é verdade, mas nós somos insensíveis. Então, a sensibilidade é fundamental da alma humana para poder sentir, perceber, colocar-se no lugar do outro, entender a dor do outro. Expressar a minha emoção é fundamental para que eu não adoeça, para que eu tenha saúde física. Você sabe que as doenças, elas começam a ficar sempre na cabeça? Então, se eu não lido bem com as minhas emoções, meu corpo inteiro vai ficar doente. Até a potencialidade da sexualidade vai estar comprometida, porque quase sempre quando isso acontece porque alguma coisa não está bem aqui na sua cabeça. Uma outra mentira é que os homens têm que estar sempre prontos para o sexo. É claro que os homens estão sempre mais prontos para o sexo que as mulheres, mas não é verdade que tem que estar sempre pronto. Vai ter dia, pelo desgaste físico, emocional, pelas lutas da vida, a gente não vai estar pronto sempre. Nós não somos máquinas nem robôs. Percebe? Há muitas mentiras. Não permita que essas mentiras confundam sua cabeça, atrapalhem a sua ação e deturpem a sua reação. Seja um homem simples e comum, com suas emoções, com suas reações, sensível a ajudar, a colaborar, a amar, a respeitar, a ser tranquilo e dócil quando for preciso, mas forte e valente quando for necessário. Deus abençoe você. Seja um homem grande, um homem segundo o coração de Deus. Um forte abraço e até a próxima. Pegou as dicas, Cris? Peguei. É? Anotei todas. Ótimo Vai VT. colocar em prática. Eu né? tenho orado bastante. Tenho orado bastante. Eu tenho orado mais pela esposa. São verdades que a gente tem que... Olha... Não tem o que fazer, tem que colocar em prática. É isso. Bora lá, quem vai falar agora é você, é isso mesmo. E os conteúdos que você acompanha aqui no Entre Família, eu tô brincando aqui com o Cris, mas não é pra você ficar jogando na cara do marido. Olha lá, viu? Olha lá, viu, menino? Você tá vendo? Como é que você tem que ser? Tá vendo? Não, calma, não é pra trazer discórdia não, viu? É pra trazer alegria, paz, descanso. De vez em quando você fala assim, nossa, achei um conteúdo tão bacana, olha lá. Tudo que um homem precisa ser. Entendeu? Como é que faz? Vai devagar, relaxa. Interação na tela, que o que importa aqui é você, bora lá. Quem vai falar agora é anônimo, isso mesmo, não tem problema nenhum não. Tenho muita dificuldade em me comunicar olhando nos olhos. Percebi que isso diminui a credibilidade. O que fazer? Esse já é um dos sintomas, talvez, que essa ansiedade está além, né? Então, normalmente a pessoa não consegue olhar nos olhos, tem os tremores, ela consegue, né, já pode gaguejar, inclusive. Então, talvez aí a gente reforça o pedido de busca de ajuda com profissionais, especialistas, talvez um psicólogo, entender. E os olhos é a nossa forma maior de comunicação, isso realmente gera credibilidade. Se eu não olho, se eu estou aqui desviando, isso tem a ver com a timidez, né? Eu estou me sentindo mal, acuado. Então, é importante sim reforçar. Pode fazer alguns exercícios no espelho, você buscar se olhando ali o tempo inteiro, né? Se a gente não consegue se encarar, como é que a gente pode encarar a outra pessoa, né? Então, isso é fundamental. Então, você pode sim exercitar todo dia um pouquinho, se olha no espelho, olha ali como é que eu tô, como é que eu sou e tudo mais.
E, claro, se ainda não foi o suficiente, não deu conta, sim, um especialista é fundamental para ajudar nesse processo, porque aí talvez a ansiedade já está ultrapassando aquele limite e aí foge muito do nosso controle, a gente precisa de ajuda. Muito bem. E um dos mitos que eu quebrei em uma palestra de comunicação, análise comportamental, é diz que mentiroso não olha nos olhos. Não, pelo contrário. Um bom mentiroso, ele te cega pelo olhar. Você tem que estar atento, hein? Você tem que estar atenta aí nesse negócio. Mas a gente está atento na participação dos nossos telespectadores, Carol? Atentíssimos, é isso mesmo. Bora lá. Mais interações na tela e quem vai falar pra gente é o Eli de Chapecó, Santa Catarina. Oeste catarinense. Olha, eu já prejudiquei muitos grupos de trabalho e atividades escolares porque na hora de falar me dava um branco. Não me lembrava de nada. Até hoje, com 59 anos, continuo tendo essa dificuldade. O que posso fazer para melhorar? É Eli. É nisso mesmo. Que desafio, né? Todos nós temos, né? Não importa a idade, mas é prática, mãe de todas as habilidades. Esquecer é possível, né? Então, é importante você encontrar estratégias que te ajudem a lembrar do conteúdo. Tem uma ferramenta que se chama Mind Map, onde você vai colocando o assunto central e você vai construindo, né, os assuntos ali. A construção dessa ferramenta, inclusive, ela descreve as sinapses do cérebro. Então, ela vai construindo de acordo que fica fácil para você guardar. Então, fica uma âncora. Então, você está desenhando ali o que eu preciso falar, o que é mais importante, relevante, e você vai construindo. Então, você constrói o todo e aquilo que é mais importante, teu cérebro vai trabalhar a teu favor. Então, isso é fundamental. Então, isso é uma dica também. Se é em grupo, de repente, com a sua dupla, se você vai, né, olha, se eu esquecer, o que a gente combina antes? Se eu esquecer alguma coisa, você entra com um assunto, vamos combinar uma palavra que eu posso, de repente, gerar uma chaves, né, que vai gerar âncora ali para ele volta com o conteúdo. Então, existem várias estratégias que a gente pode fazer isso. De fato, como ele falou, prejudica o trabalho, né, várias pessoas trabalham na escola e tudo mais. Então, comunicação, ela precisa ser assertiva e a gente precisa se conhecer, praticar, conhecer algumas ferramentas aí que podem te ajudar neste processo para que você não prejudique nem a você, nem as pessoas. Mas faz um combinado antes, olha, eu tenho muita dificuldade de lembrar, decorar não é para mim, não fico natural, o que a gente pode fazer? E as palavras-chave, e às vezes um script, tá ali, né? Você vai lembrando a palavra, guarda para você, tá tudo bem, gente, não tem... É o que funciona para cada um. Tem pessoas que têm facilidade incrível de guardar o conteúdo e fala, né, inteiro, e tem pessoas que não têm, tá tudo bem. Mas o que eu posso fazer para me ajudar a lembrar no momento? Então, eu vou gravar as palavras e tá tudo certo. E eu achei legal, né, ela falando, né, aos 59 anos, ela ainda se preocupa com isso. Bacana, é isso mesmo, porque não tem idade, né, Cris, pra gente começar um aprendizado. Não, que é gente, o momento é agora. E agora você participa também no finalzinho do nosso programa, chegando participação. A Lucila, ela fala o seguinte: eu já fui muito tímida. Por muitos anos tive apenas uma amiga que também era tímida na escola. Era muito difícil, sabe? Sentia medo de expor a minha opinião, com medo de julgamento dos outros. Só consegui me soltar quando comecei a trabalhar e me sentir mais capaz. Hoje, apesar de ainda ter um pouco de timidez, já consigo falar mesmo com o frio na barriga. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu, Lucila? Não perde esse frio na barriga, tá? Não tem que ter sempre um friozinho. A vida tem que ter essa expectativa. Esse aí você não tem que terminar, não, viu? Mas o que termina mesmo é o nosso programa, Carol. Que é isso, acabou, gente? Mas já... Nossa, você estava perguntando? Não tem problema, viu? Porque agora a gente vai se despedir. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por abrir esse conhecimento, né? E já passando aqui o seu Instagram, porque para quem não conseguiu ter as perguntas lidas aqui, podem correr lá para buscar informação com você. Né? Podem mandar no direct também, pode mandar perguntas, tem conteúdo, enfim, né? Não tenham medo, mandem as perguntas, tirem as dúvidas, não tem idade, acho que a gente pode aí desenvolver, né, como falar em qualquer época da vida, então aproveito e fico super à disposição e obrigada pela oportunidade, a tarde aí deliciosa, passou tão rápido, né? Passa rápido, Gisele, muito rápido, né? O negócio aqui, ó, voa, não sei como é que é isso. Agora uma dica também especial que não poderia faltar é com o pastor Alceu, que tem aquela dica especial com a palavra de Deus no nosso programa, para ser mais uma ferramenta ativa aí na sua casa. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Gisele. E sabe, amigos, que a palavra de Deus fala dos tímidos. E há vários exemplos de tímidos na Bíblia. Um dos exemplos de tímidos na Bíblia é Gideão. Ele quer fazer um movimento
Ele quer fazer um movimento de libertação, mas ele não sabe como. O anjo do Senhor aparece até ele. O anjo do Senhor aparece a Gideão e fala com Gideão e fala assim, olha, você vai ser o libertador. Aí ele fala assim, mas eu sou o menor, eu nem sei falar. E essa é a palavra que aparece constante nos tímidos da Bíblia. Saul é um outro tímido da Bíblia. Ele está prestes a ser o rei de Israel. O profeta consulta o Senhor e fala assim, já chegou Saul, Senhor? E aí Deus, olha que interessante isso, Deus fala assim, ele já chegou, mas ele está no meio das bagagens por causa da timidez. Ele está no meio das bagagens. Tiram ele do meio da bagagem e colocam diante de todos. E o pessoal dá uma saudação para o rei. Há um outro tímido na Bíblia, o nome dele é Jeremias. Ele é conhecido também como profeta chorão. Deus, quando o chama, o convida, fala assim para ele, para esse tímido. Fala assim, amigo, eu conheço você desde antes de você ser formado na barriga da tua mãe. Durante a gestação, eu já conheço você. E aí ele fala assim, mas eu não sei falar, Senhor. E aí Deus fala, eu vou ser com a tua boca. Eu vou ser com a tua fala. Há um outro texto na Bíblia que fala sobre timidez. A Bíblia fala assim, talvez você já leu a Bíblia e fique pensando assim, Senhor, é para mim, eu sou tímido. Há um texto no Apocalipse, Carol e Cris, que fala assim que no céu não entrarão os tímidos. E se você é tímido ou tímida, você deve ficar preocupado, então não vou entrar no céu. Eu quero te dizer o que é esta palavra no livro do Apocalipse, tímido. É Deus dizendo assim, se você não teve coragem de me escolher como Senhor da sua vida, você não vai entrar no céu. Entendeu? Essa palavra tímido substitua por coragem de escolher a Deus. Quem ficará fora do céu? Aquele que foi tímido em escolher o Senhor Deus. Agora, quando você olha a Bíblia como um todo, e eu quero só te lembrar, Gideão, o tímido, libertou Israel dos midianitas. Saul foi rei e também teve o seu processo de libertação de Israel. E Jeremias foi um dos mais ousados profetas. Por quê? Se você é tímido ou tímida, peça a ajuda de Deus. E Ele vai estar com você em todas as situações da sua vida. No livro de Josué, capítulo 1, verso 9, diz assim, Deus falando com Josué, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você. Se você é tímido ou tímida, o recado de Deus é esse. O Senhor, teu Deus, estará com você. Amém. Essa é a nossa segurança. Obrigada, pastor. E para você que continua com a gente aqui no Entre Família, amanhã nós vamos tirar do limão uma limonada. É isso mesmo. Deu errado aí? Deu ruim, como dizem por aí, né? A conta tá no vermelho, né? O financeiro caiu lá embaixo, né? A única coisa que aumentou aí foi o gasto com o mercado, água, luz, energia. É isso, né? O dinheiro que é bom, nada. Vamos aprender aqui com essas questões financeiras. Durante a pandemia fomos pegos aí de surpresa, mas amanhã você vai ter especialistas para te ajudar a sair da crise financeira, viu? Vamos aprender juntos aqui a como lidar com esse processo aí. Mas olha só, viu? E muitas vezes aí, por acaso, você pode estar aí gastando aqui, ó, algumas desculpas para você gastar mais, né? Vamos ter dinâmica amanhã, viu? Você quer saber quais são as frases aí de quem gasta muito? Hã? Você vai pegar na palavra essa pessoa aí, entendeu? Para resolver, não é para acusar, não. É para resolver. E o nosso programa vai acabando e dando espaço. Esse programa que é cheiroso, é saudável, tem vida e tem saúde. Com certeza. A minha frase para amanhã é o seguinte, quem não deve, não tem. Então, estou devendo, sabe? É isso. Você tem desculpa para dever? Não tem. Mas o que eu estou devendo para você é o tema de hoje. Do Vida e Saúde, hoje você vai aprender tudo e muito mais sobre o parto humanizado. Não é verdade, Teru? Muito boa tarde.
Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Estou interessada no assunto de amanhã aí. Vai estar bem legal, hein? Vou convidar alguns amigos para acompanharem vocês também, viu? Agora é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o assunto que eu amo, que é o parto humanizado. E, na verdade, tem muitos mitos ao redor a respeito desse processo. Será que é só parto natural que é parto humanizado? Será que parto cesárea poderia ser um parto humanizado? Será que tem riscos para o bebê? Qualquer pessoa pode fazer um parto humanizado? Ixi, olha, muita coisa legal sobre o assunto. No Claramente, hoje, o Dr. César Vasconcelos também volta a responder perguntas dos nossos amigos telespectadores, como, por exemplo, quem tem a mente legal deve se aproximar de pessoas problemáticas que vão sugar ali as suas energias? Outra pergunta interessante aqui também é, será que problemas mentais são hereditários? E assim por diante. Muita dúvida legal aqui respondida hoje. E a receitinha do programa são essas trufas de capim santo com limão siciliano. Gente, eu vou contar já, Carol, que eu já provei e eu quase morri. Não, se você que já comeu de tudo nessa... Você não tem noção. Tá demais. Que não, isso? Quando é muito bom, dá ruim. Dá uma ruim. Dispara o coração aqui. Dá um coisa ruim. É isso que dá. Dá um coisa. Se preparem. Essa receita tá bombástica. Só digo isso. Temos que aprender. Não posso sair daqui. Imagina. E você vai trocar de canal pra quê, meu filho? Que é isso? Pra quê? Continua aqui com mais informações do Vídeo Saúde. Obrigada, Teru. Até mais. Eu que agradeço. Até. Para com isso, hein? Nossa, essa mania de controle remoto. Não tá vendo que a sua mulher vai anotar essa receita segura aí? Gostosa. Não, a senhora tá com água na boca agora. Secou a boca com a timidez? Secou, que deu uma Veio secada agora aqui, ó. ó. Chegou a pingar na camiseta aí, ó. Vai fazer em casa agora, a Teru vai ensinar. Vai dar tudo certo aí, gente. Até amanhã. Pronto. Tchau. Tchau.